E se eu te dissesse que a maior dinastia da história moderna do esporte é baseada em uma mentira monumental? Nos últimos 10 anos, fomos doutrinados a acreditar que o futebol atingiu o seu ápice tático. Treinadores viraram cientistas. O jogo virou uma planilha de Excel, mas no meio dessa utopia de passes perfeitos e posse de bola absoluta, existe uma anomalia que se recusa a morrer: o Real Madrid. Especialistas passam horas na TV tentando decifrar o esquema tático de Carlo Ancelotti. Eles desenham setas virtuais, eles analisam mapas de calor e eles erram miseravelmente. A verdade é que o Real Madrid não vence porque tem a melhor tática. Eles não vencem porque jogam o futebol mais bonito. O segredo sujo que a Europa inteira tenta ignorar é muito mais primitivo. A estratégia do clube não é dominar o jogo. A estratégia é abraçar o caos propositalmente. É usar intimidação psicológica e uma força física brutal para arrastar times perfeitos para uma verdadeira briga de rua nos 15 minutos finais. Eles te dão a bola. Eles deixam você dominar o jogo. Eles deixam você acreditar que é superior até o seu pulmão queimar, a sua perna pesar e o desespero bater. Hoje eu vou te provar como o Real Madrid hackeou a Champions League. E no final deste vídeo você vai entender o segredo obscuro que ninguém tem coragem de admitir. Para entender a mutação atual, precisamos voltar à origem do trauma. No início dos anos 2000, Florentino Pérez criou os Galácticos. Era um time de artistas deuses do futebol. Mas havia um problema: eles eram lentos, eles não marcavam. Quando o verdadeiro motor do time, Claudio Machelelli, foi vendido porque não vendia camisas, o projeto ruiu. O Madrid passou anos sofrendo na mão de times mais intensos. A lição custou bilhões, mas foi aprendida. O futebol europeu mudou. A intensidade engoliu a técnica pura. Se você não corresse 12 km por jogo, você estava fora. Florentino e a diretoria merengue perceberam que tentar copiar o tiki-taka ou o sistema do Bayern seria suicídio. Eles precisavam de um antídoto. Foi aí que o Real Madrid mudou seu padrão de contratação. O clube abandonou a busca por meias clássicos, cadenciados e cerebrais. A ordem no departamento de olheiros era clara: o novo jogador do Madrid não precisava ser o novo Zidane. Ele precisava ter o perfil de um atleta olímpico. Observe o meio-campo atual. Fede Valverde tem os pulmões de um maratonista queniano e a arrancada de um velocista de 100 metros. Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni não são apenas passadores, são monstros de transição. Jude Bellingham é um tanque de guerra disfarçado de camisa 10. O meio-campo do Real Madrid não é construído para tocar a bola 800 vezes por partida como o do Manchester City. Ele é construído para sobreviver. Ele foi projetado em laboratório para vencer 100% dos duelos físicos, roubar a bola na força bruta e destruir o adversário na velocidade da luz quando o caos inevitavelmente se instaura. A arte deu lugar à explosão. E é aqui que entramos na maior aberração matemática do futebol mundial. A anomalia estatística que enlouquece qualquer analista de dados. O famoso XG, Expected Goals, ou gols esperados. A métrica do XG calcula a qualidade das chances criadas. Quem tem o maior XG, teoricamente, domina o jogo e deveria vencer. Em campanhas recentes, especialmente na lendária e absurda jornada de 2022. O Real Madrid foi estatisticamente amassado, massacrado, pulverizado contra o PSG, o Chelsea e o Manchester City. O Madrid perdeu na posse de bola, perdeu no número de finalizações, perdeu nos escanteios. O computador dizia que eles tinham 1% de chance de avançar. Os dados gritavam que eles deveriam ser eliminados em todas as fases. Mas a realidade provou que o sistema do Madrid ignora a estatística porque ele não joga o mesmo jogo. O xadrez mental deles é sombrio. A ocupação de espaço de Carlo Ancelotti não é sobre ter a bola no campo de ataque. É sobre construir uma trincheira intransponível ao redor da própria área. Eles adotaram a tática hop e adopt de Muhammad Ali. Ficam nas cordas, tomando pancada, absorvendo a energia do rival. A verdadeira visão de jogo do Madrid não é encontrar um passe entre as linhas aos 15 minutos do primeiro tempo. A visão de jogo deles é identificar o exato milissegundo em que o adversário sente o peso da partida. Eles deixam você dar 30 chutes a gol, mas quando você erra um passe por fadiga mental, o Real Madrid precisa de apenas 2 toques e 4 segundos para colocar a bola na sua rede. Eles não competem em volume de jogo. Eles competem em letalidade no momento exato em que o seu sistema sofre uma pane. Mas como você suporta 80 minutos de bombardeio sem desmoronar? Onde a política, o dinheiro e o verdadeiro bastidor do clube se encontram? A resposta não está em Carlo Ancelotti. A resposta tem nome, sobrenome e um método aterrorizante. Antônio Pintus, o preparador físico-chefe do Real Madrid. O verdadeiro gênio oculto, conhecido nos bastidores de Valdebebas como o Sargento. É aqui que a mágica vira ciência militar. Pintus não treina jogadores de futebol.
Ele condiciona fuzileiros navais. A internet já viu as imagens bizarras dos atletas correndo com máscaras de hipóxia, simulando treinos em altitudes extremas. O que poucos sabem é o porquê disso. Enquanto clubes como City ou Arsenal buscam o pico de forma física em dezembro para liderar suas ligas, Pintus desenha a temporada do Madrid com um único objetivo: o pico físico da equipe deve explodir entre o final de abril e o mês de maio, exatamente quando a Champions League entra em seu clímax. Essa é a máquina do minuto 80. Uma quantidade brutal e estatisticamente insana das viradas e gols decisivos do Real Madrid no mata-mata não acontece no começo do jogo. Acontece nos últimos 15 minutos, ou na prorrogação. O ponto de virada dramático de cada eliminatória não é tático, é biológico. É o momento em que o adversário olha para o lado, no minuto 85, com câimbras, e vê Fede Valverde correndo como se o juiz tivesse acabado de apitar o início do jogo. É esmagamento físico premeditado. Quando o planejamento de Pim e a letalidade do ataque se encontram, o que testemunhamos não é futebol, é tortura psicológica. E a campanha de 2022 é o ápice intocável dessa mística operando em tempo real. Oitavas de final contra o PSG, o Madrid estava morto. Mbappé havia destruído a zaga. Mas aos 60 minutos, Donnarumma, o goleiro bilionário, sente o peso do ambiente. Ele hesita por um segundo. Benzema fareja o sangue, o erro acontece. Em 17 minutos, o Madrid faz 3 gols. O PSG desaba emocionalmente no gramado. Quartas de final, contra o Chelsea. O atual campeão estava vencendo por 3-0 dentro da Espanha. O fim parecia certo. Mas então, a máquina de exaustão liga. Camavinga entra, tritura o meio-campo cansado do Chelsea na força física e a genialidade de Modric encontra Rodrigo. Mais um time colapsa. Semifinal contra o Manchester City. A narrativa épica definitiva. Minuto 89. O City vence o agregado por 5-3. Os jogadores do City estão caminhando, trocando passes, esperando o apito. A estatística lhes dá 99% de chance de final. Mas eles esqueceram que estavam em uma briga de rua. Em 90 segundos, Rodrigo marca 2 vezes. Observem os olhos dos jogadores do Manchester City na prorrogação. Não é tristeza, é terror. Eles não foram vencidos taticamente. A alma deles foi sugada pela mística, pela arquibancada e por atletas que simplesmente não cansam. O caos engoliu a ordem. O veredito final é incômodo para os puristas do futebol. O esporte não é uma ciência exata. Não importa quantos analistas você tenha no seu banco de reservas. Não importa se você faz 1000 passes por jogo. O Real Madrid provou que quando a pressão atinge o nível máximo, a tática desmorona e o instinto animal de sobrevivência prevalece. O segredo sujo deles é aceitar o sofrimento, é se recusar a morrer, é arrastar times que jogam de terno para a lama, até que eles peçam arrego por puro esgotamento físico e pânico mental. Pare de tentar entender o Real Madrid olhando para pranchetas. Eles são o predador alfa do ecossistema. Qual foi a virada do Madrid que te deixou mais incrédulo? Deixa nos comentários. E preste atenção, se você tem coragem de olhar para os bastidores reais do esporte sem a maquiagem da televisão, inscreva-se no canal agora mesmo. Ou feche o vídeo, vá embora e volte a chorar pelas estatísticas e pelos EGs que não ganham taças. A escolha é sua.